entender como ela fez essa análise, né, com base no sistema de bola de neve com os pescadores, né, o total de pescadores que ela entrevistou. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Foi entrevistado 29 pescadores. 29 pescadores, né? Sim. E tu tem uma noção de quantos pescadores cadastrados ou existiam nessas comunidades, no geral? Não. Não, né? Não. E como é que tu sabe que a tua amostra foi significativa? Que tu realmente entrevistou um número significativo de pescadores, né? Para o teu trabalho ter uma amostragem meio que correta, digamos assim, que esses 29 pescadores representam, né? A realidade dessas comunidades. Como é que tu sabe que o teu sistema foi de bola de neve? Em que momento tu parou de entrevistar os pescadores? Nós ficamos em campo cerca de uma semana e as comunidades também, a comunidade maior que teve foi Cachoeira Porteira e muitos deles estavam fora e estavam pescando. Então, a gente buscou também os pescadores com idades mais antigos, entende? Eu entendo, Jennifer. Eu também faço trabalhos bem parecidos com isso e eu estou te questionando justamente por isso, porque quando tu me falas que tu priorizaste aqueles pescadores mais experientes, tu já está selecionando a tua amostra. E o Bola de Neve não tem muito essa seleção. Entendeu? Um pescador te indica outro pescador, e aí esse pescador vai te indicar outro, esse pescador vai te indicar outro, e assim tu vai ter uma bola de neve, entendeu? Aí tu começa a entender que a tua amostragem já está mais que meio que significativa quando aqueles pescadores te indicarem um pescador que você já entrevistou. E aí tu vai em outro e aí ele vai te indicar outro que tu já entrevistou. E assim tu vai percebendo que tua amostragem está meio que completa, entendeu? Que meio que um pescador já está indicando outro pescador, né? E aí sim esse é o sistema bola de neve, né? Então, quando tu diz que tu faz esse sistema bola de neve e aí tu meio que tenta selecionar, né, aqueles mais experientes, então não é bem uma bola de neve, né? Então tu já está ali escolhendo, tu já está escolhendo uma fatia representativa e aí não caberia muito nessa temática do bola de neve, né? Então é só mesmo para esclarecer um pouquinho, né, sobre essa metodologia, tem que ver direitinho como é que tu fizeste, se tu realmente decidiu, escolheu uma fatia, né, da parcela dos pescadores que são mais experientes, ou se tu realmente fez bola de neve. E aí a gente pensa que o bola de neve, a tua amostragem foi significativa, por isso que eu acabei de te explicar, né? Um pescador foi indicando o outro, quando tu viu já estava meio que se repetindo, né? E então tu acredita que a tua amostragem foi significativa. Bom, então tem que ver isso direitinho, como é que você fez, né? Qual é a metodologia mais direcionada para esse trabalho. E, se eu não me engano, você fez perguntas, né, de dados socioeconômicos, e aí o teu trabalho fala só de variação temporal na abundância de captura. Então tem que ver, né? Se você analisou, pelo que eu entendi ali nos seus primeiros resultados, fez uma análise, né, socioeconômica, então tem que entrar no título também do trabalho, tá? Então aspectos socioeconômicos e variação temporal das capturas, né? Então porque você não se baseou apenas em informações de dados de captura, né? Então essa também é uma sugestão para melhorar, né, o trabalho aí orientado pelo professor Gustavo. E no mais,
Eu acho que essas são minhas considerações, né, mais gerais, assim. O resto foi aparentemente bem analisado, né, com relação às análises estatísticas. Pelo que eu percebi, os trabalhos do Gustavo, né, os orientadores do Gustavo, ele prioriza bem, né, esse treinamento de vocês com essas ferramentas, o que é muito bom. E no mais, eu abro aí, né, ainda, se alguém ainda tiver alguma dúvida ou quiser entender melhor o trabalho da Jennifer, que faça suas perguntas, ou abro para o professor Gustavo ou para a própria Jennifer, né, tecer aí algum comentário sobre a sua apresentação. Oi, Diego, boa tarde. Obrigado pelos os comentários. E aí, É Gustavo? exatamente isso que tu falou. Tudo bom? De novo, né? Talvez a Jennifer ela participou do campo, ela fez, mas talvez essa parte metodológica ela não sabe, não se apropriou tão bem, mas é exatamente isso que tu falou. A gente fez um bola de neve e quando finalizava, quando se repetia os nomes, a gente ia finalizando a amostragem, né? Mas realmente eu acho que as comunidades são pequenas aqui, são diferentes das do Tapajós, são bem menores. Então, por isso a amostra acabou sendo pequena. Mas perfeito, eu agradeço aos comentários, acho que a gente até é bom para a gente ver o que a gente tem que melhorar também na nossa orientação, né? Que talvez não ficou claro nessa parte e eu assumo essa responsabilidade nesse sentido, né? De explicar melhor um pouco. E agradeço os comentários. A Jennifer também é uma ótima aluna, bastante dedicada. E sempre tem o que aprender, né? Eu sempre falo para eles, a gente sempre está aprendendo. E não só os alunos, nós mesmos, né? Então, e pode deixar que a gente vai discutir um pouco melhor e a gente vai tentar melhorar um pouquinho mais o trabalho nesse sentido, de acordo com os teus comentários. Obrigado, Diego. Tranquilo, Gustavo. A ideia é realmente, na verdade, não é mais para provocar o aluno, né? Para eles serem mais críticos também. Às vezes eu falo como orientador, né? A gente determina algumas coisas e eles só aceitam, né? E aí eu acho que eles precisam procurar, né? Entender melhor e saber se explicar e sair desses, né? Então é meio que proposital assim a provocação, mas é isso e que bom que se de repente eu posso até ajudar de alguma forma, né? Mas a ideia é justamente provocar aí o aluno para ver se ele consegue se sair dessas encruzilhadas. Então é isso. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, Jennifer e Gustavo. Obrigada. Realmente foi isso que ocorreu quando quando um pescador indicava outro e a gente já tinha entrevistado ele. Aí agora eu me toquei. Tranquilo, Jennifer. Bom, não havendo mais perguntas nem alguma outra contribuição, agradeço o professor Diego pela sua contribuição, que foi muito importante nas apresentações dos trabalhos, desde o período da manhã e agora no início da tarde também. Toda a equipe da diretoria de pesquisa agradece a sua colaboração aqui conosco, agradecendo também ao professor Gustavo Haus, que está com a gente desde o período da manhã também, junto com os alunos que foram orientados por ele, apresentando os trabalhos. Parabenizo também a aluna Jennifer pelo desenvolvimento da pesquisa e pela apresentação dos resultados. Passamos agora para a próxima apresentação, a segunda dessa tarde, que agora passará a ser mediada pelo professor Adivânio Inácio, que já está na sala. Isso, já está na sala. O próximo trabalho ele foi desenvolvido pelo aluno Pedro César Farias Correia, também já está presente na sala. Foi orientado pelo professor José Max Oliveira Júnior. Professor José. O próximo trabalho ele tem como título Ciência Cidadã na Percepção de Docentes de uma Universidade Pública no Oeste Paraense, seguindo as mesmas regras das apresentações anteriores. Teremos 8 minutos de exibição de vídeo,
seguido de 8 minutos de considerações e perguntas que poderão ser feitas tanto pelo professor mediador quanto pelos presentes na sala. Eu vou iniciar a exibição do vídeo. Olá, meu nome é Pedro César, eu sou do curso de Gestão Ambiental da UFOPA. O título do meu trabalho é Ciência Cidadã na Percepção dos Docentes de uma Universidade Pública Nordeste Paraense. O meu orientador é o professor José Max. Uma introdução. A participação dos estudantes em estudos científicos reais promove o interesse pela ciência e desenvolve o conhecimento científico. Nessas experiências, os alunos usam o método científico e trabalham com a ciência como uma maneira de entender o mundo ao seu redor. A interação com cientistas profissionais os incentiva a considerar carreiras científicas como uma possibilidade para o futuro. Não menos importante do que gerar novos conhecimentos é desenvolver novas habilidades científicas e tecnológicas. Aprende como planejar uma coleta de dados, como coletá-la e como interpretar de maneira que forneça informações relevantes sobre o meio ambiente e a sociedade. O objetivo geral do trabalho é verificar a percepção de docentes acerca do envolvimento do público em diferentes estágios do processo de pesquisa científica, ou seja, a ciência cidadã. E os objetivos específicos é verificar o conceito da ciência cidadã dentro da universidade, na visão dos docentes que participaram do estudo, e avaliar a importância e as limitações da ciência cidadã na percepção dos docentes. Procedimentos metodológicos. A pesquisa foi feita através do levantamento bibliográfico e a aplicação de questionário semi-estruturado, composto por questões abertas e fechadas. Os resultados foram exibidos em gráficos e foram comparados entre as respostas obtidas. A população desse estudo foi composta por 9 docentes do curso de graduação. Os critérios de inclusão dos docentes na pesquisa foram ser efetivo na instituição, ser maior de 18 anos e ter assinado um termo de consentimento. O roteiro do questionário foi dividido em 2 partes: dados do entrevistado e percepção sobre o conceito da ciência cidadã e visão do docente sobre aspectos da ciência cidadã. Resultados de discussão. No quadro 1, mostra o conceito da ciência cidadã na percepção dos entrevistados. Do total de entrevistados, 56% dizem saber o conceito da ciência cidadã e 44% não sabem. Aqueles que sabem conceituam como sendo a ciência desenvolvida com a sociedade, levando em consideração a importância do cidadão para o desenvolvimento de pesquisa científica. Já no quadro 2, com relação ao conceito de cientista cidadão, segundo os entrevistados, 56% dizem saber o conceito e 44% não sabem informar. Aqueles que sabem conceituam como pessoas não cientistas, são cidadãos que contribuem com pesquisas científicas de diversas formas possíveis, através do voluntariado, para a solução de problemas ou de novas descobertas científicas. Aqui na figura 1, mostra o grau de importância da ciência cidadã para as pesquisas científicas na percepção dos docentes. Do total de entrevistados, 45% consideram neutro a importância da ciência cidadã para as pesquisas científicas e 33% são totalmente de acordo. Com essa importância, mais da metade dos entrevistados, 56% consegue expressar em poucas palavras a importância da ciência cidadã e 44% não sabem.
Aqueles que conseguem expressar destacam que a ciência cidadã é importante por permitir que o cidadão adquira e dissemine conhecimento. No quadro 3, o docente descreve a importância da ciência cidadã na percepção deles. Tá? Embora cientistas concordem com o benefício da participação pública na ciência, o conhecimento adquirido pelos diferentes setores acadêmicos auxilia no repasse do conhecimento para a sociedade como um todo. Há uma interação entre o meio acadêmico e os cidadãos de uma forma técnica científica. Já na figura 2, mostra o grau de concordância e conceituação das limitações da ciência cidadã na percepção dos docentes. Na figura A, do total de entrevistados, 33% concordam que a ciência cidadã possui limitações e 33% são totalmente de acordo com essas limitações. Agora, na figura B, os demais, 45% conseguem expressar em poucas palavras algumas limitações da ciência cidadã e 33% não conseguem expressar e 22% não sabem responder. Aqueles que conseguem expressar as limitações destacam que a ciência cidadã é limitada por falta de treinamento e recursos financeiros. Já no quadro 4, mostra as limitações da ciência cidadã na percepção dos docentes. Diversos fatores podem atrapalhar essa interação com o treinamento inadequado, erros em análise na coleta de dados, limitações e incentivos financeiros que aproximem a sociedade. Como já foi falado anteriormente, é limitada por falta de treinamento e recursos financeiros, entre outros. As considerações finais: é necessário o envolvimento de mais cientistas na ciência cidadã, que torna fundamental para o crescimento da temática e a criação de um fator de impacto significativo para a ciência, formuladores de políticas públicas e programas de acompanhamento. Diversos fatores podem contribuir ou atrapalhar esses estudos, mesmo que a ideia e os conceitos sejam bem planejados, traz de forma clara a falta de incentivos para que as pesquisas científicas sejam de grande relevância para a sociedade em geral. As referências e obrigado. Olá, Pedro. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Pedro, quais os cursos que você fez essa pesquisa? Ou é um único curso? Me ouve? Opa, tá me escutando? Sim, perfeitamente. Cara, eu fiz a pesquisa a partir dos docentes que eu, vamos dizer, tem uma certa importância, né, para o desenvolvimento do trabalho. Aí eu selecionei, né, fiz uma seleção deles e defini os 9 docentes. Mas eles são de quais cursos? É na UFOPA, não é? Ou não? Da UFOPA. Mas só que você aí não sabe mostra. quais cursos eles são? São do mesmo Não, curso, alguma coisa? Não, né? Tem da Ciência e Tecnologia das Águas lá. Entendi. Lá do CTA mesmo. Certo. E Pedro, ainda, se a gente pensar a percepção da ciência cidadã, você acha, como que os discentes têm essa percepção? Como que você percebe, assim, que eles têm? Desculpa, como é? Pode repetir, por favor? Essa percepção da ciência cidadã por parte dos discentes, o que você pode dizer? Por parte dos discentes, né? Isso. Cara, eu fiz o estudo, né? Até então, a maioria dos docentes, eles tinham esse conhecimento, esse conceito, né, específico de ciência cidadã e cientista cidadã. Quanto aos discentes, eu não cheguei a fazer a pesquisa mesmo em si.
Mas sim, mas o que você imagina se você tivesse né, que apontar? Apontar o como. Fazer um apontamento sobre isso. Você conseguiria? Professor, me repete de novo aí, por favor. Em relação aos discentes mesmo, se você tivesse né, fazer uma análise da percepção dos mesmos, você conseguiria inferir algo? Ah, eu imagino sobre isso. Que eles responderiam isso. Pela percepção deles, eu acredito que eles ia depender do grau de estudo que eles iam estar participando. Por exemplo, um ano já, segundo semestre, quinto semestre, até no final para acabar o curso, né? Eu acho que ia ser bem revelante, ia ser bem diferente a resposta, porque Você comparando o calor com o veterano, né? Isso. Por ser tudo novo, entendeu? Eu acredito isso. Certo. E uma última dúvida, eu não sei se alguém tiver, fique aberto. Qual a importância da popularização da ciência? Você percebe que nós estamos num momento, né, de atividades cada vez mais voltadas para a popularização da ciência. Qual a importância na sua visão? Cara, diversos fatores, né, pode contribuir para essa importância, mas por conta de uma falta de incentivo, né, por parte, vamos falar, considera bem relevante do governo, né, que está havendo vários cortes de tanto para acontecer mesmo, né, mas esse incentivo deles. Aí, opa, calma aí. Sim, mais algo? Tá, os incentivos ia interferir também na coleta de dados, essa análise de dados, essa ciência cidadã é bem legal, bem construtivo, mas o que ia deixar arremescer é a falta de qualidade desses dados, que por falta de do mundo, no mundo acadêmico, né, pode atrapalhar um pouquinho vamos dizer assim, dar um norte para essas pessoas, entendeu? Para esses cidadãos, cientistas cidadãos, para essa ciência cidadã. Certo. Pessoal, que estão presentes, alguma dúvida, alguma pergunta para o Pedro? Eu acho que o seu orientador não está, né, online. Não, Se estiver, pode ficar aberto também para ele falar algo. Acho que não tem nenhuma dúvida, né, Pedro? Então, eu gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho, tá? Parabenizar o seu orientador, professor José Max, tá? Pela orientação desenvolvida, desejar sucessos aí na carreira. Mais uma vez, muito obrigado. Quer falar mais algo? Obrigado a todos pelo aprendizado também, né? Porque essa questão de ciência cidadã e cientista cidadão dá de desenvolver mais trabalhos aí específicos, porque, cara, falam assim, mas bem trabalham. E obrigado pela oportunidade. Certo, Pedro, muito obrigado. Pessoal, então, finalizamos a apresentação do Pedro. Bom, sem mais perguntas nem considerações sobre a apresentação, eu parabenizo a pesquisa desenvolvida pelo Pedro César e pela apresentação dos resultados. Seguimos para a próxima apresentação, que também será mediada pelo professor Adivânio Inácio Silva. O trabalho desenvolvido pela aluna Yasmin Rayana Viana, que já está presente na sala.
foi orientada pelo professor Ednilson Sérgio Ramalho de Souza, e o próximo trabalho tem como título o letramento científico na aprendizagem em biologia. Seguirá as mesmas regras de todas as apresentações, só para reiterar que são 8 minutos de apresentação de vídeo, seguida por 8 minutos de perguntas e considerações que poderão ser feitas pelo professor mediador e pelos demais presentes na sala. Eu vou iniciar a exibição do vídeo nesse momento. Saudações a todos e a todas, eu me chamo Yasmin Rayana e eu sou estudante da Escola Estadual de Ensino Médio de São Francisco, na cidade de Santarém, no Pará. Apresento agora meu projeto de pesquisa, que foi financiado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA e CNPq, no qual eu sou bolsista. O referendo trabalho tem como título O Letramento Científico na Aprendizagem em Biologia, e ele foi orientado pelo professor Dr. Ednilson Souza. Esse trabalho ele surgiu a partir dos debates ocorridos no nosso grupo de estudo de pesquisa em modelagem matemática, GPEM, no qual o professor também é o coordenador. No nosso grupo, nós abordamos várias temáticas, como o letramento científico, a modelagem matemática e entre outros assuntos. Então, diante desse cenário, nós criamos um subprojeto vinculado ao Programa Institucional de Iniciação de Bolsas Científicas, PIBIC, ensino médio, que visa explorar sobre o letramento científico na aprendizagem em biologia. Referente às atividades, elas foram desenvolvidas com uma estudante do segundo ano do ensino médio aqui na cidade de Santarém, no Pará. O letramento científico ele é um termo que vem sendo estudado e vem apresentado ser um fator de extrema importância tanto no campo educacional quanto fora dele, pois a sociedade ela vem exigindo cada vez mais que as pessoas saibam lidar com diversas situações do dia a dia, ou seja, sejam letradas. Isso significa que, apesar de nós sermos alfabetizados, é preciso que nós saibamos fazer uso desse conhecimento nas diversas atividades que facilitem a nossa vida prática, como propor soluções, resolver questões, enfim, que facilitem a nossa vida diária. Dois autores que embasam essa fala são o Santos, 2007, e o Chassot, 2003. Diante dessas observações, nós podemos perceber o quanto é necessário possibilitar aos alunos atividades que provocam o letramento científico, nesse caso, na área de biologia. Os objetivos do trabalho foram os seguintes. O geral era discutir sobre o letramento científico na aprendizagem em biologia, e para isso nós realizamos a leitura de autores que abordavam essa temática. Os específicos foram investigar se foi possível ou não promover o letramento científico na aprendizagem em biologia com os estudantes do segundo ano do ensino médio. Em seguida, nós realizamos uma entrevista baseada nas obras consultadas. E, por fim, nós verificamos, por meio da coleta de dados, se na entrevista encontraríamos indícios do letramento científico na formação educacional e social da estudante. Para isso, nós produzimos um questionário com 36 questões. A metodologia, ela fundamenta-se no autor Malheiros, 2011, no qual menciona em uma das suas obras ser o próprio trabalho um método de ensino, uma forma de educar. O primeiro momento, ele foi norteado pelas leituras acerca do letramento científico e do ensino em biologia, e o segundo e terceiro momento foram a entrevista e a coleta de dados. Aqui na imagem, nós podemos observar a foto da capa do livro utilizado pelo estudante em suas aulas. E sobre os resultados e discussões, nós podemos observar que a estudante possui sim um contato com o letramento científico, porém essas experiências acabam sendo eventuais, uma vez que na sala de aula, às vezes o que prevalece é aquele ensino mais tradicional, no qual o professor é o centro do processo.
No entanto, nós identificamos que há sim um caminho para o alertamento científico, possibilitando a descoberta e aprendizado, ainda que de uma forma tímida. Aqui nós temos uma imagem no qual podemos identificar o letramento científico e que foi possível promover interações e diálogos acerca do conteúdo de biologia. As considerações finais. Nós podemos concluir que houve uma confirmação de um certo grau de letramento científico, embora ele seja considerado intermediário, com base na entrevista com a estudante. E também nós percebemos a necessidade de aprimorar o letramento científico durante a formação da participante, uma vez que seria possível desenvolver e fazer com que ela faça escolhas autonomamente. Por fim, os meus agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Pesquisa, CNPq, e também ao meu professor e orientador, Ednilson Souza. Yasmin, boa tarde a todos, novamente. Boa tarde. Me ouve bem? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim. Yasmin, Oi. fiquei muito curioso sobre esse grupo de estudos e pesquisa em modelagem matemática. Fala um pouco mais sobre ele, como são essas reuniões, são semanais, quinzenais, fala um pouco sobre esse grupo. Bom, O que vocês o grupo, fazem nele mesmo? como eu... Vocês estão me ouvindo? Sim. Como eu não sou uma aluna da universidade, né? Eu sou da rede estadual, então eu participei somente de algumas reuniões, até porque foi interrompido devido à pandemia, né? Mas nas reuniões que eu cheguei a participar, foi no dia de sábado, pela parte da manhã, e, bom, o professor Ednilson, ele propõe alguns projetos para a gente, como, por exemplo, a criação de algum programa relacionado à matemática, para ajudar as crianças a desenvolverem mais esse lado não tanto tradicional, sabe? Fugir mais daquilo do caderno, da escola e tal, e ligar mais na tecnologia que move o mundo hoje em dia, né? Certo. Pessoal, alguma pergunta? Eu posso continuar? O público aí, querem fazer perguntas para a Yasmin? Bom, vamos continuando. Yasmin, tem mais algumas dúvidas, assim. Você mencionou, esse estudo, ele abordou, né, estudantes do ensino médio. Qual que é a maior dificuldade enfrentada em estudos com esse público? Qual que, na sua percepção, assim, qual é a maior dificuldade? Bom, como eu também me encaixo numa estudante do ensino médio, né? Eu acho que, assim, a escola, ela não tem preparado a gente de uma forma letrada. O que predomina mais, principalmente com a estudante que foi entrevistada, é aquelas aulas mais tradicionais, com o professor na frente do quadro, uso do livro, enfim, não envolvendo celulares, computadores, por exemplo, na escola da estudante. Eles têm um laboratório, mas não tem recurso para todo mundo. Então, não tem como os alunos fazerem a prática. Por exemplo, ela falou sobre uma aula que ela teve que, infelizmente, não deu para os alunos mesmo fazerem um experimento, justamente devido à falta desses recursos, e foi o professor que fez e ele só demonstrava para eles, entendeu? Eles não incentivam, não estimulam que os próprios alunos façam, justamente devido à carência desses recursos. Então, você está pensando no aluno protagonista, certo? Isso, o aluno então, fala um é pouco dessa importância e depois da importância da gente tentar formas alternativas, materiais de baixo custo, se reinventar, e aí conseguir fazer uma pesquisa mais barata, aguçar o pensamento científico. Então, primeiro o aluno protagonista e essa importância da gente tentar
formas alternativas para essa questão Bom, da pesquisa ser cara, né? é importante, principalmente no estudo de biologia, porque é um conteúdo que envolve muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, envolve a vida humana, envolve o meio ambiente, envolve tudo que a gente está relacionado. E o estudante não sendo protagonista nisso, não despertando o interesse dele nesse assunto, até porque o professor pode estar lá na frente da sala falando, mas o aluno de cabeça baixa, porque não tem essa interação aluno-professor, é só o professor falando e falando, e essa falta de estímulo para estudante faz com que haja um lapso muito grande de conteúdo. Por exemplo, na pandemia agora, pouquíssimos alunos entravam na sala virtual, até porque também continuava da mesma forma, só o professor falando e os alunos todos tinham a câmera e computador desligado, e ocorre muito isso, esse lapso de conteúdo mesmo. Muitos alunos só fazem a prova por fazer, colam, enfim, não realmente se importam, entendeu? Não é um conteúdo que qual palavra eu posso usar? Que seja de... Assimilado. Realmente assimilado, tipo, né? Incorporado. Assim. Isso, tipo isso. Certo. E em relação à questão da gente pensar em formas alternativas, até mesmo para ajudar seus colegas aí, os demais professores, os discentes, para poder ajudar nós, professores, a pensar em formas alternativas de pesquisa, de uma pesquisa mais barata, uma pesquisa em tempos de pandemia que consigamos fazer de casa, de forma segura também. O que você acha sobre isso? Pera, você pode acha que é repetir? possível? Falhou aqui para mim. Pode repetir? Você acha que é possível? Aquela questão que você mencionou, que não se faz prática porque não tem dinheiro, não tem recurso, Isso, né, bom. nas escolas. E uma forma alternativa para a gente driblar isso? Você consegue enxergar? Você acha que é possível? Meu Deus, caiu. Oi, Vocês estão me ouvindo? Tinha caído. Eu estou Tá. te ouvindo. Bom, eu acho que hoje em dia, pelo menos na minha sala, na minha escola, acho que quase todos os adolescentes da minha idade possuem um celular. Muitos não têm acesso ao computador, mas o celular pelo menos tem. Só que o que impede é que nem todos têm acesso à internet em casa. Eu, por exemplo, até um tempo atrás, infelizmente, não tinha Wi-Fi e dependia de crédito ou de plano de internet. Eu acho que, na época da pandemia, vocês sabem que o governo do Helder, ele disponibilizou uns chips com internet para os alunos da rede, para participarem das aulas. Eu acho que isso seria uma opção que não custaria tão caro para disponibilizar esses chips com internet novamente para os alunos, para que os professores façam projetos que envolvam o celular dentro da sala de aula. Porque muitas vezes os alunos ficam mexendo no celular na hora da aula, não prestam atenção, e eles poderiam usar esse vício, digamos assim, no celular, essa mania de ficar mexendo no celular, de uma forma positiva, fazendo com que os alunos participem de programas ou de atividades virtualmente. Não, tipo, copiando, ou aquela coisa de caderno e tudo mais. Sendo algo mais lúdico, assim, sabe? Certo. Mas concorda que há outras possibilidades? Ó, a Juliane quer falar, vamos abrir para ela. Há outras possibilidades além do celular, né, Yasmin? A gente pode pensar. Vai pensando aí sobre isso, deixa a Juliane levantou a mão, fica à vontade. Boa tarde a todos. Então, professor, achei interessante a pesquisa da Yasmin, porque eu sou uma aluna recém-formada pela UFOPA, e o meu trabalho de conclusão também ele vem falando sobre a questão do letramento científico, na formação do pedagogo, né? No caso, ela teve contato com um aluno do ensino médio, e a gente pôde identificar, se eu não estou enganada, num dos slides dela, veio uma figura que é eu acho que é algo relacionado com a biologia, eu acho que de mitocôndria. Sim, um modelo didático, você diz, né, Juliana? Isso, professor. Tinha um modelo didático, uma célula. O grupo de estudo da modelagem matemática, eles trazem muito essa proposta.
de o aluno ir para dentro da sala de aula e ele utilizar de modelos, por exemplo, lá a gente pode identificar que tem a massinha de modelar que eles utilizaram. E eu acho que isso, assim, o professor pedindo, solicitando, ou o que tiver disponível na escola, eles poderiam estar levando para dentro da sala de aula, né? Uma forma de colocar os alunos para interagirem, como ela disse, e por uma experiência minha também dentro da sala de aula, quando eu fui aluna do ensino médio, é muito cansativo a gente ficar naquela aula que é só expositiva, e a gente gosta também de participar, eu acho que uma forma, sim, que seja baixo custo, um professor poderia levar, assim, pegar da coordenação pedagógica, ver o que tem dentro da sala de aula, né? Materiais que os alunos pudessem trabalhar com eles. E eu achei muito legal ela vir trazendo uma pesquisa voltada para isso, porque agora está sendo muito debatida essa questão, né? O aluno sair preparado de dentro da escola e até na universidade mesmo, tendo essa aptidão de poder fazer uso daquele conhecimento, não ficar algo restrito só dentro da sala de aula, mas, como ela mesmo falou, trazer isso para a vida cotidiana dela, o que aquele conteúdo ele interfere no que está sendo vivido por ela. Eu achei muito interessante, queria parabenizar ela. E as minhas contribuições seriam essas. Se alguém também tiver interesse em verificar, a minha pesquisa já, acredito, já está disponível, letramento científico na formação do pedagogo. E sem mais, espero ter contribuído. Com certeza. Obrigado, Juliana. E acaba refletindo, sabe? Isso que ocorre no ensino médio, a gente acaba recebendo os alunos, e se a gente não proporcionar essa forma deles serem protagonistas, a gente vai ter os mesmos problemas que temos no ensino médio, e assim vai, né? Perpetuando o desinteresse, aí aumentando a evasão escolar. A qualidade da formação também cai, porque o aluno não tem interesse na aula, né? Então cai a qualidade de formação, e aí depois no mercado de trabalho reflete, né? Esse assunto, essa situação. Obrigado, Juliane. Yasmin, quer complementar alguma coisa na fala da Juliane, que a gente já conversou? Bom, como ela falou, realmente eu não lembrei do slide. Foram desenvolvidos com a estudante, ela nos revelou na entrevista, realmente trabalhos assim que envolvam os alunos mesmo, como se fossem maquetes, por exemplo. Naquele, se eu não me engano, foi com massa de pizza, alguma coisa assim. Mas ela disse que outros foram bolos, outros utilizaram isopor. E realmente essas são outras alternativas que eu não me recordei na hora, mas que podem sim ajudar nesse papel protagonista do estudante na sala de aula. Isso mesmo. Eu tenho feito com alguns alunos meus, com massa de modelar, tá? Isso. Tem gente que faz com gesso, a aluna faz, né? E assim vai. É bom deixar algo bem aberto, assim, porque, por exemplo, não é todos que têm condições de fazer um bolo, aí já procurar alternativas mais baratas. Isso. Até cartolina eles conseguem fazer, sabe? É verdade. O isopor e assim vai. Material reciclável. Eles são bem criativos. Os estudantes são muito criativos e surpreendem a gente. E é bom isso, né? Que desperta a criatividade deles, desperta, enfim, esse protagonismo mesmo. Sim, com certeza. Torna significativo o ensino, o aprendizado. Isso. Algo divertido, isso. Com certeza, para todos. E seu orientador está presente? Gostaria de falar algo, professor Ednilson? Se estiver presente, está aberto também, tá? E mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui no chat. Yasmin, novamente, te parabenizo, né, pelo trabalho. Obrigada. Parabenizo ao seu orientador, professor Ednilson, também. E aí, a última dúvida que me veio aqui, você é aluna de graduação ou técnico? Não, como é eu sou do ensino médio. Ah, isso que eu fiquei pensando. Entendi. Certo.
Então, você é uma multiplicadora, então. Bacana. Isso, obrigada. Beleza. Obrigado. Então, parabéns e sucessos. Quem sabe, Obrigada, professor. na graduação não FOPA, no futuro, nós nos encontramos no corredor. Se Um Deus abraço. quiser. Obrigada, tchau. Bom, encerrado o tempo de apresentação, sem mais perguntas nem considerações, parabenizo a aluna Yasmin Rayana Viana pelo desenvolvimento da pesquisa e pela apresentação dos resultados. Passamos para a próxima apresentação dessa tarde, que também será mediada pelo professor Adivânio Inácio da Silva. A pesquisa foi desenvolvida pela aluna Caroline Cruz da Silva, orientada pelo professor Troy Beldini. Tem como título o mapeamento de várzeas e igapós por sensoriamento remoto e técnicas de aprendizado de máquina na região da Foz do Trombetas, em Amundá. Seguindo a mesma regra das apresentações anteriores, e só para reiterar, a apresentação será de 8 minutos de reprodução de vídeo e, posteriormente, 8 minutos de considerações e perguntas do professor mediador e dos demais presentes na sala. Nesse momento, eu vou iniciar a reprodução do vídeo. Olá, meu título de plano de trabalho é Mapeamento de várzeas e igapós por sensoriamento remoto e técnicas de aprendizagem de máquina na região da Foz do Trombetas, em Amundá. O meu trabalho está vinculado ao projeto Mapeamento de Ecossistemas de Várzeas e Igapó na região da Foz do Trombetas. Eu me chamo Caroline Cruz da Silva, meu orientador é Troy Beldini, com colaboradores Cauã Araújo e Flávia Monteiro, com apoio da UFOPA e CNPq. A introdução. A Amazônia, como sabemos, ela é muito representada no mundo todo, é conhecida por sua alta diversidade, assim como por possuir o maior ecossistema florestal do mundo, tanto que ocupa quase todo o centro-oeste da América do Sul, segundo Leopoldo e companhia. Assim como representa o maior sistema hidrológico do planeta, segundo Junk, em 1993, essas áreas elas estão associadas aos grandes rios da Amazônia, esses que ocupam 300 mil quilômetros quadrados. Então, por chamar tanta atenção, foram feitas outras publicações, como de Scioli, que foi feita a primeira classificação desses tipos de áreas, e de Prince, que foi que conceituou também, no qual eu uso no meu estudo, várzeas e igapós. Várzeas que são conhecidas como as águas brancas, e igapó por possuir as águas pretas. Essas águas brancas que vêm dos Andes, e as águas pretas são as que vêm das Guianas. O estudo foi realizado nas áreas de várzea e igapó, o qual foi utilizado o sensoriamento remoto, o mapeamento do uso de terra, assim como a linguagem de programação Python, que é uma linguagem fácil de acesso. Então, o objetivo do trabalho é mapear as áreas da região, no caso, igapós e várzeas, por meio do sensoriamento remoto e técnicas computacionais de classificação por aprendizado de máquina. Então, a minha metodologia, no caso, a minha área de estudo é nas proximidades do município de Oriximiná, Pará, que são localizados na mesorregião do Baixo Amazonas. Então, antes de começar todo o trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica para saber quais os estudos que já foram feitos nessas áreas, o qual foi descoberto que foram pouquíssimos, e foi também usado a dissertação de Monteiro como exemplo para a divisão do projeto, que no caso é em módulos. Esses módulos, o primeiro, que ocorre o tratamento de imagens, que é a primeira fase da aquisição de dados, no qual eu entro no site
e baixo as imagens de satélite. E também entro no site, no caso no Hidroeb, para baixar os dados de cotas da estação de Óbidos, no caso, esse que eu vou usar posteriormente para criar o gráfico. E o segundo módulo ocorre o processamento de imagem, no qual a segunda fase, o processamento digital de imagem, no qual foi feito através do software que existe, software livre, foi feita uma composição RGB. A terceira fase é a normalização de dados, que foi organizado todos os dados para poder não ficar complicado no caso para a próxima fase, que é a pós-processamento, no qual eu começo então o meu algoritmo e uso a imagem que foi composta na fase 2, a imagem RGB falsa cor, no caso, como mostra do lado esquerdo. E foi feito também no QGIS a criação de polígonos. Esses polígonos que vão ajudar meu algoritmo a encontrar e a classificar quais são os tipos de cada coisa, como o verde, que é floresta, o amarelo, solo exposto, e o azul é água. Esses são, por enquanto, para teste, os meus 3 parâmetros, e o algoritmo vai classificar. Então, como resultado, eu tive o conjunto de imagens que foram feitas composições RGB para fazer a revisão de quais imagens estavam de usar, quais não davam. Então, como eu falei, isso foi feito na fase de normalização de dados, foram todos organizados em pastas, e também no Landsat 5, Landsat 8, divididos em pastas de cheio. Foi feito o algoritmo, que fez a leitura dos dados e criou os gráficos de séries temporais de 1994 a 2018 da estação de Óbidos. Como podemos ver, esse gráfico mostra, ele não está tão, digamos, não está tão bonito, porque foi usado apenas 2 imagens, uma de Chico e uma de C de cada ano, não foi usado os dados do ano todo, de todos esses anos, no caso, foi usado apenas 2 imagens, mas ainda assim, nós podemos ver como está o nosso índice de cotas com o passar dos anos. E aqui é o trecho do arquivo CSV das primeiras classificações, dos meus primeiros testes. No caso aqui, isso já é um bom resultado, porque aqui o meu algoritmo já conseguiu classificar água, solo exposto e floresta. No caso, eu usei a banda 1, banda 2 e banda 3 para fazer essa classificação. Foi sobreposto o polígono naquela imagem para poder eu conseguir esse resultado. Então, posteriormente, eu pretendo fazer com que o algoritmo ele leia essas imagens, ele classifique e retorne para mim com uma nova imagem já classificada. Essas são minhas referências. E os meus agradecimentos vai primeiramente a Deus, a minha família, que tanto me apoia, ao meu namorado, César Augusto, que é meu parceiro de trabalho também, ao meu orientador pela oportunidade, assim como meus colaboradores, que são de suma importância para o andamento do meu projeto, ao FOPA, minha universidade, e ao CNPq por fazer isso acontecer. Olá, Carolina. Caroline, boa tarde, demais. Me ouve Olá, bem? boa tarde. Sim. Ok. Vou fazer a primeira pergunta, depois a gente abre para os demais. Caroline, qual que é o grau de conhecimento sobre as várzeas e os igapós amazônicos? Assim? A gente conhece muito pouco? Como é o grau de Assim, eu conheço assim, mais a parte teórica assim, que a gente teve em aula, né? Nas aulas de biologia, no caso, do meu curso. A gente ainda não teve, a gente já teve assim um pouco detalhado, porque tivemos uma aula de campo. Mas assim, como foi rápido, eu estava também um pouco nervosa para fazer esse vídeo, então eu não consegui, eu percebi também assistindo agora que eu não consegui detalhar mais sobre o várzeas, sobre Iguapó, no caso, o que é, né? O que é em si, de onde veio, como surgiu. Então, o meu conhecimento ele não é tão amplo, mas eu
sei um pouco, pelo menos para eu conseguir aplicar no meu trabalho. Certo. Até mesmo tem a sociedade, né, em si, as pessoas de outros estados têm muita confusão, né, sobre esses termos. Se você Sim. falar para eles, eles vão se embolar todo. Sim, Né? sim. Inclusive, o meu orientador, com o professor Cauã também, que eu acho que eles estão aqui, eles fazem parte. Certo. Pessoal, alguma pergunta? A gente pode continuar? Deixa eu me ver aqui nas mensagens, só um minuto. Você consegue mensurar as maiores dificuldades que a gente tem em estudos nessas regiões? A maior dificuldade é, por exemplo, para mim, que trabalho no sensoriamento remoto, que é com imagens de satélite, né? A maior dificuldade é porque, como a gente sabe, na Amazônia é um clima que de vez em quando chove e tem muita cobertura de nuvens. Então, essa cobertura de nuvens, ela impede de eu conseguir boas imagens de satélite. Então, esse é o maior problema, tanto que eu não consegui, eu queria pegar imagens, por exemplo, a imagem de todo, por exemplo, só do dia 19, mas eu não consegui justamente por causa disso. É muita dificuldade, eu tive que ir em alguns sites e eu tentei buscar as melhores, mas ainda assim ainda vai ter que passar por um processo de limpeza, que a gente fala, né? Que é para tirar esse excesso, para ver se eu consigo realmente trabalhar com essas imagens. Certo. E você falou, então, dessa limpeza, achei bem interessante. Fala um pouquinho sobre esse processamento digital das imagens. Bom, essa limpeza, no caso que eu Como digo, é né? feita, né? Ela, no caso, a gente vai pegar uma imagem, tentar pegar uma das melhores imagens, no caso, mas que ainda vem com umas pequenas coberturas de nuvens, né? Se possíveis leves. Aí a gente, por exemplo, como eu estou trabalhando com algoritmo, não trabalho tanto com QGIS ou ArcGIS, essas coisas, é mais para fazer o manual do meu teste, né? Eu trabalho com algoritmo, então eu vou criar, no caso eu já tenho, mas por alguns problemas que eu não consegui fazer em todas as imagens, estou criando um algoritmo que ele vai ler essas imagens, ele já leu todas as imagens, e no caso ela vai, através do algoritmo, ele vai fazer todo o processamento, vai rodar, no caso, de linha por linha, pixel por pixel, e esse algoritmo, ele já vai automaticamente classificar o que é realmente da imagem e o que é essa nuvem, para tentar tirar depois essa nuvem. No caso, ele vai usar, por exemplo, o pixel, que é realmente, por exemplo, floresta, ele já vai classificar lá como floresta. Então, deixa eu ver como eu tive. Ele não vai classificar mais, ele já vai pegar essa classificação de floresta e já vai ajudar para dar o resultado da nuvem, no caso, para tirar de lá a nuvem. Entendeu? Mais ou menos. Um pouco. A gente tem dificuldade um pouco, né? Porque a gente não trabalha, acho fantástico com essa parte. Aí eu fico me perguntando, será que a época do ano, o horário do dia interfere? Então, para você, eu acho que é vital, né? A escolha certa do Sim, horário, da época, né? ele interfere porque, por exemplo, no período chuvoso, né, que a gente tem os dois períodos, que é o chuvoso, verão e inverno, né, que a gente fala. Então, no período de inverno é mais chuva, ou seja, mais nuvem. Então, nesse período é mais complicado da gente conseguir uma imagem boa, de boa resolução, porque sempre vai ter nuvens. Então, a gente vai tentar pegar as melhores possíveis, mas ainda assim é complicado. E também, no caso da questão das imagens, a gente depende do satélite. Por exemplo, é o satélite que vai passar, no caso por cima, né, da área. Então, a imagem que ele pegar é essa que eu vou ter que trabalhar. Então, eu não tenho tanta escolha de horário. É o horário que ele passar em cima do local, esse horário que eu vou ter que pegar para trabalhar. Entendi. Alguma pergunta, pessoal? Troy, o orientador, aberto, caso queira falar algo também, completar, falar algo para discente. Está aberto, tá?
Acho que o áudio dele está aberto, mas eu não ouço. Vocês ouvem ele? Não. Não sei se o seu orientador quer falar algo, está tentando. Vou aguardar só um minuto. Troy, nós não te ouvimos. Não sei se você está tendo problema no áudio e deseja falar. Bom, enquanto ele vai se organizando ali, gostaria de te parabenizar o seu orientador também, o Troy, tá, pelo trabalho. Conseguiu, Troy? Acho que é problema no satélite, Carolina. Ele não está conseguindo falar, pessoal. Bom, da minha parte, são essas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para você. Pessoal, te parabenizando aqui. Só te agradeço também. Desejo sucesso também na jornada, né, na carreira científica. Obrigada. Eu espero voltar logo com o meu resultado final, que eu estou esperando. Tá certo. Pessoal, então vamos para encerrada a apresentação da Caroline também, né? Bom, sem mais perguntas nem considerações sobre a apresentação, passamos para a próxima. A próxima apresentação será mediada também pelo professor Adivânio Inácio. O trabalho foi desenvolvido pela aluna Ana Samela Dutra Oliveira, que já está presente na sala, e foi orientada pelo professor Adivânio Inácio Siqueira Silva. Portanto, ele será o mediador e também orientador da aluna. O trabalho que foi desenvolvido pela aluna tem como título Morfologia de órgãos reprodutivos das plantas, seguindo as mesmas regras das apresentações anteriores. Serão 8 minutos de reprodução de vídeo, seguidos de 8 minutos de perguntas e considerações, que poderão ser feitas tanto pelo professor, que é mediador e orientador, e pelos demais da sala. Vou iniciar a apresentação do vídeo agora. Olá a todos, eu sou Ana Samela Dutra Oliveira, estarei apresentando o trabalho que tem como título A Morfologia de órgãos reprodutivos das plantas, atrelado ao projeto de pesquisa A Flora Neotropical sob o olhar microscópico, orientado pelo professor Adivânio Inácio Siqueira Silva. Bem, sabemos que há uma certa escassez em relação a estudos e pesquisadores que avaliam a morfologia de órgãos reprodutivos das plantas. Essa caracterização morfológica auxilia no enfrentamento da invisibilidade botânica, que seria a falta de habilidade do ser humano em perceber as plantas no ambiente. E além de ser útil em trabalhos de identificação da espécie vegetal, bem como na indústria alimentícia, cosmética, entre outros. Inicialmente, o objetivo do trabalho era caracterizar a morfologia interna e externa de órgãos reprodutivos das plantas, em especial das espécies nativas e de interesse agronômico, porém, devido à pandemia da Covid-19, o nosso objetivo inicial foi alterado, portanto, tornou-se desenvolver estratégias alternativas para o estudo remoto de morfologia de órgãos reprodutivos das plantas. A nossa metodologia se inicia com uma revisão da literatura da flora, bem como a capacitação remota, teoria e prática focada em células e tecidos vegetais e também em técnicas usuais de anatomia vegetal. Posteriormente, foi realizada uma monitoria remota, também focando na morfologia e anatomia vegetal para discentes, PIBIC, ensino médio. E, por fim, a elaboração de materiais didáticos de órgãos reprodutivos das plantas. Aqui estão os nossos resultados, que se inicia com uma revisão de literatura que foi feita através de livros e artigos científicos. Aqui nós vamos ter a capacitação remota, né? A figura 1 ela vai estar exemplificando como ocorreu essa capacitação remota via Google Drive, em que nós gravávamos videoaulas, né? Em especial essa aqui é sobre a dissociação epidérmica.
e eram compartilhadas via Google Drive, porque devido à instabilidade da internet na cidade, não era possível estar online, né? Aqui nós vamos ter a monitoria remota para discentes PIBIC em ensino médio, que a figura 2 vai mostrar um trecho, né, dessa monitoria, em que eu, Ana Sâmela, estou dando orientações aos discentes a respeito de alguma atividade. Nós temos também aqui um quiz didático sobre órgãos reprodutivos. Esse quiz ele vai ter o foco, né, nos frutos. A figura 3A mostra a capa do quiz, a figura 3B vai mostrar questões, né, que compõem o quiz didático. Aqui nós vamos ter a modelagem de frutos a partir da massa de biscuit. Da figura 4 de A a F está mostrando a modelagem manual do fruto do abacate. Todos os nossos moldes foram feitos a partir do papel laminado. Nós utilizamos a massa de biscuit para colar as peças, como mostra aqui na figura 4E. E aqui estão os nossos resultados, né, dessa modelagem. Apresentamos modelos didáticos de espécies popularmente conhecidas, como o pau-brasil, o abacate, o guaraná. Aqui nós temos também modelos didáticos da ervilha, do milho. E aqui nós trouxemos histórias em quadrinhos, né, que foram produzidas para o ensino de botânica. Aqui na figura F nós vamos ter uma tirinha em que uma aluna ela vai se questionar como o professor abordou sobre o tomate em sala de aula, se ele caracterizou vegetal ou fruto. E na busca dela pela resposta, ela vai começar a questionar o leitor, né? Esse recurso ele pode ser utilizado tanto na aula presencial quanto no ensino remoto. A partir daqui, nós teremos, então, as apresentações em eventos científicos. Eu fui coautora desse primeiro trabalho, que tem como título Quiz de Anatomia Vegetal no Combate à Cegueira Botânica. Ele foi apresentado no Encontro de Recursos Didáticos e Botânica. Agora, todos os trabalhos foram apresentados no Congresso Nacional de Botânica. Eu fui coautora do trabalho intitulado A Criação de Recursos Didáticos para Auxiliar no Ensino Remoto de Anatomia Vegetal. Fui coautora também no trabalho que tem como título O Uso da Modelagem Biscuit como Ferramenta de Auxílio no Ensino e Aprendizagem de Estruturas Vegetativas e Reprodutivas das Plantas. E, por último, eu fui autora do trabalho intitulado O Uso de Aplicativo de Mensagem no Combate à Cegueira Botânica. E aqui estão os nossos agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará e ao CNPq pelo fornecimento da bolsa. Olá, Ana e demais, boa tarde. Boa tarde. Ana, eu vi que você participou de bastante eventos científicos, levou trabalhos. Eu queria que você dissesse para a gente, para os seus demais colegas, professores, servidores em geral, os técnicos também, qual a importância de se participar de um evento científico? Agora você está participando de um outro, né? Mas eu já percebi que você já participou de alguns. Sim. A importância é mostrar que o que a gente tem trabalhado dentro da universidade, de levar esse conhecimento, né, que a gente luta tanto para construir, e é muito gratificante a gente ver o resultado do nosso trabalho, que a gente luta, né, para conseguir fazer, e a gente acaba vendo esse resultado num evento científico, e fora que a nossa participação, a gente acaba tendo muito aprendizado mesmo. A gente acaba conhecendo novas ideias, conhecendo novas pessoas, e isso vai agregando também no nosso trabalho, enquanto pesquisador. Ok, então você acredita que foi significativo para a sua formação, tanto apresentar, eu sei que você também participou de minicursos, em eventos regionais, nacionais e agora também, né, local. Sim, professor. Ok. Ana, você sabe, né, o seu trabalho ele era voltado para a prática presencial e a pandemia não deixou, né? E o que as limitações da pandemia, o que você pode dizer em relação aos tipos de estudo que você desenvolveu? O senhor quer dizer qual foi a maior dificuldade? Eu não entendi. Sim.
Isso, trabalhar de forma remota, estruturas reprodutivas das plantas. Acredito que a minha maior dificuldade foi que eu não pude ir para o laboratório. Eu acabei ficando fora, né? Não pude ir ao laboratório, fazer análise. Aí eu tive que reinventar, saber o que eu ia criar, porque é um tema que ia necessitar de laboratório, equipamento, corte. Aí a questão foi se reinventar mesmo, olhar material, pesquisar, ler, saber o que eu poderia adaptar para o trabalho. E também acredito que não só para mim, mas a questão da internet na cidade, na nossa região, é bem complicada. Mas eu acho que a palavra que eu tenho para definir mesmo é a questão de a gente se reinventar. Qualquer material que aparecia aqui em casa, eu já guardava, às vezes até mesmo minha mãe queria jogar e eu falava que não era para jogar. E ela falava que eu não estava usando, eu falava, não, mas deixa guardado que uma hora eu uso. Aí é essa que foi o maior aprendizado que eu tive. Tudo que eu podia, que eu procurava, se eu via vídeo na internet, eu tentava ver se eu podia adaptar, trazer. A minha irmã me dava ideia e eu ficava, não, guarda isso aqui que uma hora eu vou precisar e eu vou ver o que eu vou fazer. É isso. Certo. E eu percebi, né, e sei disso, que você trabalhou com discentes PIBIC-EM, né, do ensino médio. Sim. Quais são as maiores dificuldades e virtudes também? O que você tira de aproveitamento desse contato com eles? A gente, no passado, iniciou presencial, aí depois a pandemia, né, forçou a esse contato virar somente remoto. Mas percebi que você trabalhou também remotamente com os mesmos. Então, fala para a gente um pouco. Bem, a gente iniciou com o encontro, né? Só tivemos um encontro presencial com eles. E também eu fiquei um pouco preocupada como é que a gente ia conseguir, né, levar em frente. Só que o meu resultado, que eu tirei, o saldo desse trabalho que a gente teve foi muito positivo, porque a gente estava enfrentando uma pandemia, a gente não tinha como se encontrar presencialmente, e os meninos, eles abraçaram o projeto. Quando a gente lançava uma atividade para eles, um assunto, eles tinham interesse, eles procuravam ler, se atentar ao que a gente falava, e até mesmo quando a gente passava uma atividade, por mais simples que fosse, né, eles faziam, eles queriam discutir, né, no nosso grupo que a gente criou. Então, para mim, o saldo foi muito positivo dessa atividade que a gente fez, e também ter uma possibilidade de tentar entender como é que funciona, porque muitos alunos não gostam de botânica, não tem interesse pela área, e a gente conseguiu, mesmo que remotamente, trabalhar isso com eles e despertar um pouco mais desse interesse pela botânica neles. Certo. Você sai do projeto tendo uma visão também diferente, assim como os alunos do PIBIC-EM, sobre a botânica em si, sobre estruturas reprodutivas das plantas? Sim. Até confessar que antes de eu entrar na faculdade, eu também tinha um receio com a botânica, e até no início do curso, mas aí foi que eu entrei no projeto, né, abracei também o projeto, sentei, estudei, e eu fui lendo, fui pesquisando, estudando cada vez mais as temáticas que envolvem principalmente a cegueira botânica, e foi uma das áreas em que eu mais me interessei, que despertou realmente o meu interesse. E é muito interessante que a gente passa a observar o ambiente de outro jeito. Onde eu ia, às vezes eu nem prestava atenção, mas agora onde eu vou, eu vejo uma planta diferente, uma flor, um fruto, às vezes eu quero explicar para a pessoa, eu quero, vem cá, senta aqui, eu quero te contar. Aí eu saí com uma visão totalmente diferente e, aliás, sou muito grata por ter participado do projeto. Ok. Pessoal, alguma dúvida para a Ana? Bom, eu acho que não temos dúvidas. Bom, vocês perceberam que a Ana, ela não fez um plano de trabalho, ela não executou somente a pesquisa. Ela acabou, então, integrando, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. E, pelo fato da gente também ter a limitação presencial, ela não cruzou os braços,
ela se reinventou, como ela disse, e isso também me surpreendeu. Eu só tenho elogios a ela também. Cada vez que a gente marcava uma reunião remota, eu falava, Ana, a gente precisa de alternativas. E aí ela trazia uma alternativa diferente, um produto diferente, e sempre preocupada, né, em ter, né, algo, entregar um produto, e isso também ser significativo, ter uma aplicação. A gente tinha, até certo momento, os alunos do ensino médio, para a gente poder testar com eles, aí depois eles se formaram. Mas, assim, eu só tenho também a agradecer a Ana, né, por ter sido a minha orientada, por ter aceitado, mesmo na pandemia, a gente continuar com órgãos reprodutivos de plantas, que é um assunto ainda muito desconhecido, né, que tem muitas pesquisas a serem desenvolvidas ainda, e é muito importante nós trabalharmos com órgãos reprodutivos e termos novos anatomistas, morfologistas, pessoas que trabalhem com estruturas reprodutivas, né? Então, Ana, te agradeço, né, novamente por ter me procurado. A Ana é da licenciatura e eu ministro aula no bacharelado, então a gente pôde fazer essa dobradinha juntos, e espero que tenha sido significativo para ela também. Eu que agradeço, professor. Ok, nós temos aqui mensagem da Juliane, a Beatriz, muito interessante. Juliane, te parabenizando também, assim como os outros colegas parabenizando os demais. A Juliane também falando do letramento científico, fazer uso do seu conhecimento na vida prática, né? Que é significativo. Obrigado também a todos presentes. Vamos dar prosseguimento, então, para a próxima apresentação. Mais uma vez, obrigado, Ana. Sucessos na carreira acadêmica. Bom, sem mais perguntas e nem mais considerações sobre o trabalho apresentado, nesse momento, a gente anuncia um pequeno intervalinho que vai ter de agora até às 16 horas e 15 minutos. Às 16 horas e 16, nós retornaremos com a próxima apresentação. Parabenizo a aluna Ana Samela Dutra de Oliveira pelo desenvolvimento da pesquisa, apresentação dos resultados, e agradecendo ao professor Adivânio Inácio, que vai continuar como nosso professor mediador posteriormente ao intervalo. Nós pararemos a gravação e depois retornaremos depois do intervalo. Agradeço pela presença de todos e até daqui a alguns minutinhos.